Bom, galera, vocês estão fazendo as atividades aí? Eu vou estar fazendo um exercício de cada agora, para a gente estar relembrando alguns conceitos para vocês estarem fazendo aí. Tá bem? Vamos lá. Bom, meninos, como eu acabei de falar para vocês então, eu vou estar fazendo um exercício de cada para a gente estar relembrando, o primeiro de cada um, e vocês estarão fazendo o restante. Tá bem? Vamos lá? Olha o que o primeiro exercício fala. Quais são as raízes da equação x² menos x igual a 6? Primeiro, essa equação ela não está na forma reduzida, tá? Então, para que ela fique na forma reduzida, esse 6 que está positivo, ele virá negativo. Então, ela vai ficar assim, ó. x² menos x mais 6 igual a 0. Só para lembrar, o coeficiente a é o valor que acompanha o x². Não tem nada na frente, é 1. O b é o valor que acompanha o x, no caso aqui, menos 1. E o C é o número que está sozinho, no caso, menos 6. Depois disso, a gente faz a fórmula do triângulozinho, como é que ele chama mesmo? Delta, né? B² menos 4 vezes A vezes C. O delta, B². O B é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 6. Professor, por que o senhor colocou entre parênteses? Primeiro, porque ele é negativo, né? Então, se ele é negativo, provavelmente a gente vai ter que fazer uma regrinha de sinal aí. Menos 1 ao quadrado, 1. Olha lá, ó, menos com menos. Mais 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. E 1 mais 24, 25. Depois a gente vai para a segunda parte, efetivamente, para encontrar o valor de x. Menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes a. Menos o b, que é menos 1, está lá em cima, mais ou menos raiz do delta, que nós acabamos de encontrar, é 25, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos, mais ou menos raiz de 25, 5, sobre 2 vezes 1, 2. A gente não sabe se é mais ou menos, então eu tiro um x, que é o x', para o valor de mais, e um x, que é o x duas linhas, para o valor de menos. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. 1 menos 5, menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, a solução, as raízes são 3 e menos 2. Alternativa D. Ok? Depois, nós estaremos falando sobre regra de 3 simples e composta. Na regra de 3 simples, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar as grandezas do problema. Levo 2 horas e meia, quanto de tempo? 2 horas e meia, para percorrer 15 quilômetros. Quantos quilômetros? 15. Se eu fosse percorrer 54, quanto tempo eu ia demorar? X. Ué, de 15 para 54, aumentou. Então, se aumentou o percurso, obviamente vai aumentar o tempo. Aumentou de um lado e aumentou do outro, essas grandezas, chamada de grandeza diretamente proporcional. Se é uma grandeza diretamente proporcional, as frações ficam do jeito que estão. Olha lá, 2,5 sobre x, 15 sobre 54. Uma igualdade entre duas frações, eu multiplico em cruz, 15 vezes x, 15x, 2,5 vezes 54. 2,5 vezes 54 dividido por 15 dá 9. Tudo bem? Depois disso, nós estaremos falando sobre teorema de Tales. No nosso teorema de Tales, esse primeiro exercício é um pouquinho mais complexo. Vamos lá? Se eu tiver retas paralelas cortadas por duas transversais, os segmentos são proporcionais. Então, se eu fizer 3x sobre x mais 6, isso vai ser igual a x mais 3 sobre x. Uma igualdade entre duas frações. Como que eu resolvo? Multiplico em cruz. X vezes 3x e x mais 6 vezes x mais 3. 3x vezes x, 3x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 6 vezes 6, 6x, 6 vezes 3, 18. Aplico a propriedade distributiva. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou tentar transformar essa equação numa forma reduzida, porque a gente observa que encontramos uma equação de segundo grau. Olha lá, jogo tudo que está no segundo para o primeiro membro, igualo a
zero. Depois disso, agrupo. 3x ao quadrado menos 1x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 9x menos 18, igual a zero. Por quê? 3x mais 6x, 9 para cá vem menos 9. Pessoal, uma equaçãozinha do segundo grau, não vou explicar novamente. Bhaskara, delta, chegamos em dois valores, um positivo e outro negativo. Como estamos falando de medidas, não existe medida negativa, né? Então, x vale 6. Tudo bem? E depois nós estaremos falando sobre semelhança de figuras. Olha só, pessoal. Deixa eu tentar melhorar o foco aqui. Olha lá. Na semelhança de figuras, a gente observa que a gente tem um triângulo maior e outro triângulo menor. Se eu pegar o 400, que é isso tudo, quem seria o correspondente do 400? 160. Se eu pegasse o x, que é do maior, quem seria o correspondente do x? O 100. Então, se a gente analisar, como ficaria? 400 sobre x, 160 sobre 100. Ou, do jeito que eu falei, que daria a mesma coisa. Vamos pensar? 400 sobre 160 igual a x sobre 100. Vamos inverter isso aqui? 400 sobre x igual a 160 sobre 100. Ah lá, mesma coisa, eu só inverti, né? Esse passei para cá e esse para lá. A resolução será a mesma. Galera, uma igualdade entre duas frações, multiplico em cruz, 160 vezes x, 160x, 400 vezes 100, 40.000. Se o 160 está multiplicando, ele vai passar dividindo, e 40.000 dividido por 160, 250. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora, boa sorte a todos vocês aí. Teve dúvida? Tô aqui.